Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste instante e esteja conosco para que possamos ter mais uma reunião espiritual. Saudação a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rede Boa Nova de Rádio. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com todos vocês presentes e nos acompanhando também pela internet. Que esta casa bendita, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, abre suas portas para essa oportunidade de estudo. E para que a gente seja mais eficiente, tanto na palavra quanto também no aprendizado, que a gente faça essa prece inicial com o pensamento voltado em Jesus. Convido a todos, onde estiverem, se acomodarem confortavelmente e respirarem o mais fundo que puderem, para trazer um relaxamento e paz ao corpo e à mente. Mentalizando nosso querido Mestre, vamos pedindo: querido irmão maior, estamos aqui diante de Ti para falar em Teu nome, para disseminar os Teus ensinamentos, para disseminar o Teu amor. Que neste instante as nossas palavras possam ser as Suas palavras, que a nossa mente possa estar conectada para receber o melhor conteúdo da Tua mensagem e que o nosso coração esteja aberto para controlarmos as nossas emoções e impulsos e comportamentos e modificá-los. Transformar a nossa vida é o nosso objetivo. Te servir, Senhor, é a nossa meta. Fiquem conosco, vós e todos os anjos protetores, pessoais, individuais e mentores desta casa, para que tenhamos o melhor aprendizado nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje que nós vamos estudar está no Livro dos Espíritos, nas questões 614 a 628, e nós vamos falar sobre leis divinas. Para a gente começar a falar a respeito de leis divinas, eu vou falar um pouquinho do contexto em que esse assunto está inserido na obra O Livro dos Espíritos, que é um livro composto de 4 partes, basicamente, onde na primeira parte nós vamos ter perguntas e respostas e esclarecimentos sobre a origem das coisas, sobre todos os princípios, Deus, Espírito e matéria, onde tudo começa e quais são as explicações dos Espíritos sobre todo esse contexto que nós estamos inseridos. Na segunda parte, ele vai falar do mundo espiritual, já que na sua investigação, Allan Kardec identifica que os médiuns, os intermediários entre o plano espiritual e o plano terreno, estão trazendo informações de almas que já viveram aqui na Terra e que hoje estão lá no mundo espiritual, diferente de nós que estamos aqui encarnados, trazendo informações sobre como funciona esse mundo espiritual, como funciona o intercâmbio dos espíritos, o quanto eles influenciam na nossa vida, como que nós podemos interagir e receber as suas lições, os seus ensinamentos, para que quando nós estivermos no momento de retornar à pátria espiritual, possamos ter orgulho da vida que tivemos e chegar lá com a mente clara e totalmente livre de qualquer culpa, de qualquer problema que tenhamos carregado. À medida que a gente entende a vida futura e como ela funciona, nós vamos entender a nossa verdadeira vida, a nossa inteligência, a nossa capacidade e principalmente o nosso objetivo, o que é que nós estamos fazendo aqui de fato, o que é essa existência no contexto da eternidade. Esses 90, 100, 80 anos que nós passamos por aqui, quando de uma encarnação. Na terceira parte, onde está inserido
esse tema que nós vamos falar hoje é das leis divinas. Ele vai, os espíritos trazendo as respostas, estão trazendo uma noção mais ampla de como que funciona as regras desse mundo espiritual. E depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de regras, ou seja, quais são as finalidades, as propriedades que o nosso comportamento deve seguir para que a gente atinja esse estado final, que é o estado de felicidade, quando o espírito alcança o auge do seu processo evolutivo. E na quarta parte estão as esperanças e consolações, que são todas as consequências de uma vida bem vivida, sendo extremamente atento às leis divinas que regem o nosso comportamento e nos levam para o caminho da felicidade. Esse é apenas uma introdução bem superficial do que tem nessa obra, o Livro dos Espíritos, de cunho filosófico profundo e que já mudou a vida de tantas pessoas e que também pode mudar a nossa vida na medida em que a gente o estuda e busca a compreensão destes ensinamentos. Falando de leis, sempre, num primeiro momento, vem à nossa mente as nossas leis, as leis aqui da Terra. Porque existem dois tipos de leis. Uma lei que é a que nós fazemos enquanto habitantes aqui deste planeta. Essas leis que nós fazemos, nós chamamos aqui de leis dos homens, as nossas leis. Elas regem a norma, a forma a regulamentação da nossa sociedade. E essas leis, como a nossa sociedade evolui, elas também vão evoluindo ao longo do tempo. E não pode ser diferente, porque no passado nós tínhamos uma compreensão e à medida que a gente vai avançando no nosso processo de sociedade, no nosso processo intelectual, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, nós também vamos vendo necessidade de modificar as leis para trazer maior harmonia entre todos que estão vivendo ali. Quando no passado nós tínhamos, por exemplo, a pena de morte como uma regra de lei, e muitos países ainda a utilizam como sendo uma forma de punição, hoje, aqui no Brasil, não tem mais a pena de morte, por um entendimento simples de que a vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Nós cometemos erros e devemos ter as consequências desses erros, porque se estamos na sociedade e à medida que a gente prejudica outras pessoas que não provocaram aquela situação, nós temos que ter uma punição específica para que esse crime, essa afronta à harmonia, à paz, ao respeito às pessoas seja cumprido. Mas essa noção de respeito, de igualdade, ela vai avançando conforme o tempo vai passando. Numa outra época, se nós estivéssemos aqui há 200 anos atrás, falando numa assembleia, talvez estivéssemos ainda com algumas situações de escravidão, com algumas situações de tortura, porque não havia nada na lei que proibisse que isso fosse feito. Mas à medida que essa sociedade avançou, foi percebendo o grau de comprometimento que se estava tendo quando se comprometia com a tortura de alguém, ou quando se discriminava alguém, ou quando se discrimina ainda alguma pessoa por causa da sua crença, da sua fé, da sua cor de pele, da sua nacionalidade, ou seja lá qual é o motivo. Mas hoje, na nossa Constituição, já existe um artigo que proíbe qualquer tipo de preconceito para cada uma dessas coisas citadas aqui, ou qualquer que seja a orientação da pessoa. Ela tem o direito de expressar o seu comportamento, a sua vontade. Mas isso foi um processo de evolução da sociedade. Ainda temos outros aspectos para evoluir, e essa lei dos homens, ela vai evoluindo também conforme a intelectualidade e a moral dos habitantes daquele planeta, daquela cidade, daquele estado, daquele país, também vão avançando. Então, esse é um tipo de lei criada pelos homens.
Mas nós temos também um outro tipo de lei, que é uma lei que nós vamos chamar aqui de lei divina, mas qualquer outra religião, crença ou filosofia pode chamar com outros nomes, mas aqui nós vamos chamar de lei divina. É uma lei que está em tudo, ela não foi imposta, escrita por ninguém, ela está na sua própria natureza, no seu próprio jeito de ser, e elas são divididas em duas categorias, as leis que regem o mundo material e as leis que regem o mundo espiritual. Olha que interessante, nós aqui estudamos muito as leis do mundo material, a física, a química, a biologia, a física no aspecto, por exemplo, da gravidade. Qualquer corpo que eu lançar aqui e soltar sem uma sustentação, ele vai cair para o centro da Terra, porque este planeta tem uma lei material que determina que todos os corpos são atraídos para o seu centro. É uma lei. Ninguém escreveu, ninguém impôs, ela acontece. É só a observação que faz com que eu perceba como que essa lei funciona. E ela é uma lei divina? Lei divina, está em tudo, para todos. Rege esse mundo material e todas as suas consequências. E a lei espiritual, a lei divina que rege o mundo espiritual? Nós temos muito pouco estudo a respeito da alma que nós temos. Alguns até duvidam que exista essa alma dentro de nós. Mas nós, espíritas, pelo estudo que tivemos e pela observação, que começou ali mais contundente, de uma forma mais pedagógica, mais científica, quando Kardec começa a entrevistar os médiuns que trazem as comunicações dos espíritos. E ele identifica, ele é um professor formado na França, escritor de livros pedagógicos de diversos assuntos, cosmologia, física, química, matemática, todas as ciências ele já lecionou naquela época, e ele sabia que as pessoas que estavam ali trazendo as comunicações, algumas até na adolescência, com 15, 16 anos de idade, trazendo as comunicações, não tinham condição de saber aquele conhecimento que eles estavam falando a respeito do universo, a respeito do posicionamento dos astros, a respeito da vida, a respeito do mundo espiritual. Então, por uma questão de observação também, Kardec começa um estudo que hoje culmina no que nós temos chamado de Espiritismo. O Espiritismo, portanto, é um estudo das leis que regem o espírito. O que a nossa alma está inserido? Quais são essas regras que ninguém mandou, que ninguém determinou, que ninguém escreveu, mas que naturalmente elas existem por si só? O que são essas regras? O que são essas leis que regem a nossa alma? De fato, como é que eu posso saber exatamente esse contexto? As leis do Espírito, elas regem o caminho que nos leva para a felicidade. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, eu posso afirmar para todos aqui que o nosso destino é a felicidade. O que nos impede de obter a felicidade é porque nós não conhecemos o caminho. Nós não conhecemos aquilo que nós estamos sujeitos, ou pelo menos não nos foi revelado ainda. À medida que eu vou conhecendo um pouquinho mais dessas regras, dessas leis, eu vou atuando dentro delas e vou progredindo no meu conhecimento. E quanto mais eu conheço, mais eu vou ficando dentro dessas regras, dessas leis. E o que acontece se em algum momento eu infringir essas leis? Eu sou punido? Porque na legislação dos homens é previsto que haja uma punição para cada uma das regras que foram descumpridas. Existe um código penal.
Mas e no Espiritismo? Existe um código penal? Não, não existe. O que acontece é o mesmo efeito que nós temos na lei material. Se eu misturar uma substância química com uma outra substância química, formando um potencial explosivo, ele vai explodir. Todas as vezes que eu fizer isso, ele vai explodir. E se isso acontecer por meu desconhecimento, não evita a própria consequência. Ah, eu não sabia que se eu misturasse isso com aquilo, iria dar uma explosão. Não importa se você sabia ou não, o fato é que ela vai ocorrer. Mas o que vai acontecer quando ela ocorrer? Eu aprendi que não se mistura isso com aquilo. Se eu duvido de que existe essa lei da gravidade e eu me atirar do terceiro andar de um edifício, o fato de eu duvidar ou o fato de eu não saber vai me levar para o mesmo destino que é o chão. Mas eu aprendo que não devo fazer isso porque existe uma lei que nos atrai para o centro da Terra, dependendo do peso do corpo que está sendo atirado ou que está sendo liberado no espaço. Assim também somos nós com relação às leis divinas. Independente de eu as ter aqui na minha mente, todas elas certinho como que elas funcionam, se eu infringir essas leis, eu vou ter consequências. Mas percebam que a consequência da infração de uma lei divina não é uma punição, e sim o aprendizado. O problema é que todas as vezes que eu a infrinjo, eu sofro. Interessante. Eu infrinjo a lei, eu sofro. Vem dor, vem remorso, vem arrependimento, vem raiva, vem frustração. E isso vai mexendo dentro comigo e me levando a 2 pontos. Ou eu me revolto e continuo sofrendo, ou eu entendo que teve alguma coisa ali, naquele momento, que veio me explicar, me ensinar. É complicado quando nós temos e estamos passando por um momento de dor e de sofrimento, a gente ter esse olhar tão racional sobre a situação. Mas é uma das nossas diretrizes, das nossas metas, entender e conhecer essas regras, porque são regras divinas. São regras imutáveis. Elas não mudam, elas existem por si só. Entendemos, então, que sejam regras de Deus, regras divinas. Por isso, elas não devem mudar. Deus não está, na sua imensidão, na sua perfeição, brincando com a gente, ora colocando uma regra, ora tirando a regra, como nós mesmos fazemos de acordo com as nossas conveniências. Mas, no momento em que nós entendemos as regras e vivemos nesse contexto das regras, eu vou avançando um pouco mais nesse processo de conhecimento. E o conhecimento evita o sofrimento. Ou seja, eu vou sofrendo cada vez menos as consequências dos meus atos impensados ou a ignorância das leis divinas, porque agora eu vou conhecendo as leis às quais o meu espírito está sujeito. Será que em uma única existência eu consigo resolver todas essas questões? Será que eu consigo aprender todas as leis, tanto as leis materiais quanto as leis do espírito, em apenas 80 anos, 90 anos, 100 anos? Que seja impossível. Impossível. Daí onde vem a maior noção da justiça divina, a reencarnação. Não seria justo se alguns de nós tivesse chance de conhecer as leis divinas e em uma existência única ter avançado nesse processo, enquanto outros que não tiveram oportunidade de conhecê-la estariam sujeitos ao sofrimento eterno pelo desconhecimento. Portanto, o propósito da reencarnação é onde se faz e se concretiza a lei divina. Numa existência desses meus 80, 90, 100 anos, eu aprendo algumas coisas.
E numa próxima existência, depois de um período no plano espiritual, também aprendendo, mas sem a influência da matéria, eu também avanço nesse processo. Mas depois eu retorno na matéria para aprender a executar e vivenciar as leis divinas para vencer a matéria, para ser maior do que o impulso desse meu corpo. E como é que eu vou saber as leis divinas? Em que momento isso me é dado, conhecer essas leis divinas? Primeiramente, os espíritos responderam que essas leis são gravadas na nossa consciência. Talvez por uma frase que sempre a gente escuta, de que todos nós temos uma centelha divina. Temos algo de Deus em nós, todos nós. E é isso que nos impulsiona para avançarmos no nosso processo de evolução, para sermos melhores. Pode ser que essa semente das leis divinas seja essa citação dos Espíritos, na questão 621, que fala que elas estão gravadas na nossa consciência. Poxa, mas se elas estão gravadas na nossa consciência, por que é que quando eu chego numa existência, elas não vêm aqui à tona e eu, pronto, vivo feliz? Porque existe a matéria, existe o corpo. O corpo tem sensações, o corpo tem desejos. O homem encarnado não é totalmente igual ao homem desencarnado. Porque quando nós estamos aqui na matéria, sofremos influência do nosso corpo físico. Sofremos desejos, tentações, ambições. Queremos estar melhor. É claro que a gente quer e busca conforto, mas o que é conforto de fato? Para uns pode ser ter uma vida tranquila sem passar necessidades, mas para outros o conforto pode ser além disso. Pode ser ter 2, 3 imóveis, 4, 5, viagens todos os anos, comer sempre do bom e do melhor, passando muito a sua verdadeira necessidade. Então, para cada um, existe uma noção do que seja ter esse conforto. O que é isso? É o espírito pedindo? O espírito tem essa necessidade? Não. Esse é um pedido do corpo, da nossa vez encarnado, dos nossos desejos. E essa força que o corpo exerce e o meio em que nós vivemos também exerce, tem sido o motivo das nossas falhas e da nossa dificuldade de ouvirmos a nossa consciência. O que passa a acontecer é que de uma hora para outra eu começo a racionalizar algumas coisas. Falo, bom, mas eu vou fazer isso, mas todo mundo faz também. Eu sei que não é tão certo, mas se todo mundo faz, eu sei que não é tão certo, mas ninguém está vendo. Por que eu não posso fazer? Né? Eu posso levar isso aqui para minha casa, ninguém está precisando, mas era meu. Eu sei que não está tão certo, mas eu vou fazer. Ou seja, eu começo a racionalizar algumas coisas para justificar o meu comportamento equivocado. Mas, como eu disse, o comportamento equivocado diante de uma lei divina, ele é certeiro. É consequência na certa. Ou aqui, ou um pouquinho mais adiante. Por quê? Porque a minha busca é pela felicidade. E o fato de eu estar sendo regido por essas leis divinas vão me levar fatalmente à felicidade. Mas todas as vezes que eu infringir, dor, arrependimento, sofrimento. Acende o alerta. Está certo isso? Preciso mudar meu comportamento? Ou eu me revolto, ou eu mudo. E se eu mudo, eu avanço. Então, por essa questão da consciência estar muito obscura, né, difícil dela aparecer, por causa dessa influência do corpo físico, de tempos em tempos, vem aqui algumas pessoas nos dizer algumas coisas e nos revelar algo dessa justiça divina, do caminho que nós devemos seguir, do comportamento que nós devemos ter para alcançar a nossa felicidade. E esses homens foram chamados ao longo das épocas de profetas,
Pessoas que vieram aqui falar em nome de Deus, trazer a mensagem de Deus, trazer a mensagem dessa lei divina, do nosso comportamento, da nossa verdadeira vida. Alguns acabam sucumbindo na própria missão por causa de sua ambição ou também pelos seus desejos que o corpo pede além do que ele pode suportar. Mas veio com uma missão muito elevada de trazer esse conhecimento para muitas e muitas pessoas. Mas em algum momento sucumbiu e não conseguiu levar à frente. E como é então que eu vou reconhecer um verdadeiro profeta? Porque com certeza ele vai me ajudar sim a avançar nesse processo, já que a minha consciência ainda fica muito fechada, muito escondida para essa revelação da lei divina. Nesse estágio em que nós estamos, algumas pessoas merecem e devem ser seguidas os seus ensinamentos. Mas como é que eu reconheço? Reconhece-se pelas obras, por aquilo que a pessoa faz. Uma pessoa que chega falando muito em bondade, em caridade e amor, mas que no seu dia a dia é autoritário, é um inquisidor, é uma pessoa que sempre fala com grosseria, trata mal as pessoas. Como é que eu posso associar de que essa pessoa seja o profeta que veio trazer alguma informação em nome de Deus ou para o meu bem, se nem ele mesmo pratica aquilo que ele fala? Então, o primeiro ponto é que a gente observe nas pessoas que nós vamos seguir o seu comportamento, que nós vamos observar. É lógico que esse seguir não é um seguir cego. Sempre temos que ter o nosso critério, a nossa avaliação e a nossa base para saber se aquela informação realmente é para o meu bem ou eu estou sendo manipulado. Mas observar o que essa pessoa faz, como ela age. E nesse contexto, quando Kardec começa a perceber que a conversa está indo para esse lado, ele faz uma pergunta muito incisiva para os espíritos. Existe algum modelo que a gente possa seguir como sendo a referência desse profeta que esteja próximo dessa realidade divina? Os espíritos responderam com duas palavrinhas: vede Jesus. Vede Jesus. O que ele faz, o que ele fala, o que ele prega, como ele age nas diversas situações que lhe ocorreram durante a sua missão aqui neste planeta. Vede Jesus. E Kardec foi ver. Kardec foi ver no Novo Testamento quais eram os ensinamentos morais que Jesus trouxe para a humanidade. E ele destaca alguns ensinamentos e coloca para que os espíritos superiores que estavam ali se manifestando pudessem transcrever algumas palavras explicando aquelas parábolas. Porque Jesus, a seu tempo, quando ele veio falar para um povo muito simples. Não eram pessoas eruditas, pessoas que tinham grande conhecimento, até mesmo porque a época não permitia isso. As pessoas que mais sabiam ali eram os sacerdotes que tinham mais conhecimento. Mas esses sacerdotes da época estavam tomados pelo orgulho, pela vaidade. Jesus não encontra neles um terreno fértil para poder semear. Ele vai encontrar entre as pessoas que sofrem, entre as pessoas humildes, que estavam ávidas por esse conhecimento, que queriam terminar com o seu sofrimento e entender o motivo da sua vida, daquela vida tão difícil em que vivia. E ele, por diversas vezes, se juntava no campo com vários e vários seguidores e começava a falar. Ele começava a contar a história do bom samaritano, que havia um homem que transitava de Jerusalém a Jericó, uma cidade onde imperava o comércio, muitas ambições, muitos desejos. E quando ele fala, esse homem saía de Jerusalém, ele saía de um lugar do templo,
de oração, mas ele estava indo se perder em Jericó. E neste caminho ele é abordado por ladrões, e então os ladrões batem nele, roubam e deixam ele para morrer. Mas no caminho passaram então o sacerdote olha e faz de conta que não vê. Passa uma outra pessoa, também olha para ele, vê naquele estado e deixa lá. E aí passa o samaritano, aquele que era tido como uma pessoa de má vida naquela época. O samaritano se dói da situação daquele homem, pega ele e leva até uma estalagem, passa azeite em suas feridas e deixa algumas moedas com o dono da pousada e diz: se ele precisar de mais alguma coisa, cede para ele, pode dar que quando eu estiver voltando eu passo aqui e pago. E Jesus pergunta: quem é o bom nessa história? Quem é o próximo deste homem que foi socorrido? Será que era o sacerdote que sabia demais? Não, era o mais simples. E Jesus, com essas historinhas, com essas parábolas, ele falava coisas do cotidiano, falava de semente, falava de plantação, falava da vinha, do senhor da vinha, dos trabalhadores da última hora, numa linguagem muito simples para que as pessoas pudessem entender. E mais do que falar, ele praticava, ele ia nos ambientes de sofrimento, ele dava tudo o que ele tinha para poder curar os doentes com a sua energia, com a sua superioridade. Era isso que ele fazia, era assim que ele ensinava, com humildade. Olha se a gente não pode observar uma pessoa dessa e ver se não é uma boa referência, um bom guia para que a gente possa entender. E com estes ensinamentos que Kardec foi tirando lá do Novo Testamento, colocando para os espíritos superiores responderem, ele montou e formou o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um novo evangelho, não é a mudança do evangelho, não é nada. É as lições morais de Jesus, retiradas do Novo Testamento e explicada pelos espíritos superiores. O que acontece é que muitas vezes nós vamos precisar que essas informações sejam reveladas para nós por alguém que tenha um conhecimento superior, e a gente vai reconhecer essa pessoa. Mas, poxa, então seria só eu aceitar Jesus que está tudo certo? Não, não seria. Eu preciso que essa luz, que é a luz do conhecimento, venha de forma gradativa. Por isso que Jesus fala, nunca coloque a candeia, a luz, sob o alqueire, ou seja, embaixo dos móveis. A luz tem que ficar no lugar mais alto, mas ela vai iluminando primeiro os primeiros metros à minha frente, e conforme eu vou avançando, eu vou aprendendo um pouquinho mais neste conhecimento. Eu vou aprendendo um pouquinho mais sobre as leis divinas, sobre a lei do universo. E Jesus, aquele que se coloca sempre como sendo o caminho, a verdade e a vida, não está dizendo nada mais do que isso. Aquele que vier por mim conseguirá chegar ao Pai, conseguirá chegar a essa felicidade. Portanto, para que a gente possa concluir aqui, essas leis divinas, que depois lá no Livro dos Espíritos estão nos próximos capítulos de forma mais detalhada, são como se fosse o leito de um rio, onde eu estou navegando e essa é a minha existência, ora no mundo material, ora no mundo espiritual, reencarnando e desencarnando, e aprendendo e seguindo sempre nesse leito desse rio. As margens do rio são por onde as leis traçam o nosso caminho evolutivo, mas todas as vezes que a minha embarcação tentar atravessar uma margem, vai bater, e se vai bater, vai machucar. E existe uma ação corretiva rápida, que quando eu sinto a dor, quando eu bato aqui, eu já volto para o curso novamente do rio. E as leis, elas automaticamente vão me colocando nesse fluxo. Por isso, a importância, o que eu deixo aqui, a necessidade do conhecimento, das lições de Jesus no Evangelho, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. A prática
destes ensinamentos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes mais simples, desde o bom dia até a nossa oração antes de dormir, para qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. Mas que eu esteja ciente de que essas leis divinas, essas leis de Deus, vão me levar sempre para a felicidade. E qualquer situação que eu esteja passando, de dificuldade, de dor e de sofrimento, são exatamente o alerta que eu preciso para recolocar a minha vida no rumo certo. Pensar, refletir, estudar e mudar. Avançar sempre. E após o nosso estudo de hoje, eu convido a todos mais uma vez que possam serenar o pensamento e respirar profundamente para que possamos fazer vibrações. Com o nosso pensamento elevado, confiantes, seguros, vamos até Jesus, vibrando por todos os enfermos que estão nos hospitais. Que eles possam receber, Senhor, essa energia que revigora, que transforma, que traz a cura. Que eles possam receber o alívio, o lenitivo para suas dores. Que eles possam retornar para suas famílias o mais breve possível, curados, com saúde. Também podemos aproveitar o momento e mentalizar alguém que nós queremos auxiliar e que está nessa situação. Continuando as nossas vibrações, vamos até os asilos, onde muitas pessoas estão abandonadas pelas suas famílias, cada um com a sua problemática, com o seu histórico, mas que não nos cabe o julgamento, apenas o amor. Que a gente possa abraçar carinhosamente cada uma dessas pessoas que estão lá, tristes, desoladas, numa fase difícil de suas vidas, sem atenção e sem carinho. Que elas possam receber esse nosso abraço de fortalecimento, entendendo que a cada um de nós está destinada a nossa felicidade. Confie, fique firme, aguente um pouquinho mais, isso vai passar. Vibremos pelo nosso país, em recente disputa intensa, conflito de interesses. Que a tua mão amiga, Senhor, possa estar sobre a cabeça de todos os governantes, de todos os dirigentes, para que se faça prevalecer a tua mensagem, o respeito, o amor, o cuidado com aquele que está mais frágil, mais fraco. Que eles sejam inspirados a trazerem para seus subordinados, para toda a nação, um futuro melhor. Temos fé e esperança em Ti, Senhor, e nas Tuas obras. E assim, Mestre, muito obrigado pela oportunidade que nos está dando hoje, de estarmos aqui falando em Teu nome, divulgando a Tua mensagem e refletindo sobre aquilo que nos disseste, para mudar o nosso comportamento definitivamente. Somos apenas pequenos aqui diante dessa longa jornada que é a nossa existência e estamos buscando aprender as Tuas leis, as leis de Deus, as leis divinas. Contamos com a Tua sabedoria para nos auxiliar nessa busca, nesse caminho. Que os bons espíritos, os mentores, os protetores estejam conosco por essa semana,
hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Alguns recados da nossa casa. A campanha da sacolinha de Natal. Você faz um Natal especial para pessoas muito especiais. Com sua doação, é garantido os presentes de Natal de nossos mais de 553 pacientes atendidos na unidade de longa permanência. Junte a família, os amigos e seja o Papai Noel de nossas crianças. Para ajudar, basta retirar com um de nossos colaboradores o cartão com os itens e informações da sacolinha de Natal. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. Para estar sempre bem informado e acessar mais informações de nossos eventos e ações, acompanhe nossos murais de comunicação. Na próxima semana, teremos o tema Os sãos não precisam de médico, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 a 19. A partir de agora, continuamos as transmissões somente pelas redes sociais. E a todos que nos acompanharam pela Rede Boa Nova de Rádio, boa noite. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar seu significado. O passe coletivo é um momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente na Câmara de Passes. Essas medidas vêm ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, peço a Lúcia e os trabalhadores, passistas, que já possam se colocar aqui para dar início aos passes. Boa noite a todos. Sintam-se felizes, agradecidos por mais esta oportunidade que tivemos desse estudo das leis divinas e que neste momento possamos sentir todas essas energias de amor, de paz, de carinho desses amigos espirituais aqui presentes, que vão deixando com que os nossos pensamentos possam ser de tranquilidade, de amor, de perseverança, de compreensão. E assim, sentindo que essas energias vão adentrando no nosso corpo físico, mental e espiritual, nós vamos agradecendo a Deus esta oportunidade, a esses bondosos amigos espirituais. Confiantes na misericórdia divina, vamos a Jesus.
Graças a Deus. E neste momento, nós vamos nos sentindo com essas energias de força, de tranquilidade. E vamos agora para o passe à distância, onde cada um de nós possa representar seus entes queridos, amigos, com essas mesmas energias de paz, de amor, de tranquilidade, saúde e fortalecimento, Senhor. Que eles possam ser envolvidos nessa luz de compreensão, deixando com que através dos nossos pensamentos possam chegar até eles o nosso amor e o nosso carinho. Vamos a Jesus. Graças a Deus, e que cada um de nós, através do nosso olhar, do nosso rosto, do nosso sorriso, tenha sentido todas essas energias e todo esse amor, esse carinho, através dos amigos espirituais e através dos nossos companheiros do trabalho. Mestre Jesus, obrigado, onde nós estamos mentalizando o seu olhar e o seu amor a nos envolver. Que possamos retornar para os nossos lares, tranquilos, serenos, felizes, e levar conosco essas energias tão amorosas desses amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus, e muito obrigado a todos. Uma boa noite. Gratidão, gratidão a todos que estão aqui presentes no salão por essa oportunidade de compartilhar essas energias tão de perto. Que peço a todos que aguardem a orientação dos colaboradores para a saída, a fim de evitar as aglomerações. E também vamos aqui nos despedindo de todos que nos acompanharam pelas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos e que possamos brevemente nos reencontrar para mais uma reunião espiritual. Boa noite.